Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Meu nome é Rodrigo Bandeira e o nosso programa hoje é para falar sobre um dos bárbaros mais famosos de todos os tempos. Sim, nós vamos falar sobre Conan, o Bárbaro. Bem, Conan o Bárbaro ele foi um personagem criado por um escritor de revistas pulp chamado de Robert Howard na década de 30. A sua estreia se deu na revista Wild Tales. Vai aparecer o nome correto aí, tá? E desde a sua primeira publicação, ele fez muito sucesso. Ele é um personagem bastante carismático, que teve... os contos vão se passando pelas várias etapas da sua vida. Etapas essas onde ele foi mercenário, onde ele foi ladrão, até ele se tornar rei da Aquilônia. Não necessariamente dessa ordem, que os contos nunca seguiram uma ordem cronológica. Tanto que a primeira história publicada na Wild Tales foi quando ele já era um rei, que é a Fênix na Espada, que você pode dar uma observada nessa revistinha que está aqui atrás. Tá? Só que o sucesso do Conan não se deu basicamente na literatura. O seu grande boom se deu nas histórias em quadrinhos. Agora, como é que esse personagem surgiu lá na década de 30, ele vai se tornar um grande sucesso nos quadrinhos? Vamos lá. Na década de 70, rezam as lendas que o Stan Lee gostava de ler todas as cartas que os leitores mandavam para a Marvel. E começou a chegar um grande número de cartas pedindo para que alguns personagens da literatura fossem adaptados para os quadrinhos, como Tarzan, John Carter, de Marte, e assim vai embora. E o braço direito do Stan Lee, Roy Thomas, teve interesse em adaptar Conan o Bárbaro, que era um personagem que ele gostava muito. E daí surgiu, na década de 70, a primeira adaptação do Conan com roteiros de Roy Thomas e a arte de... Toda vez eu esqueço o nome desse cara, rapaz. Foi adaptado a primeira vez os quadrinhos da década de 70 com roteiros de Roy Thomas e a arte de Barry Windsor Smith. Essas histórias você pode encontrar nesse encadernado que saiu pela Mitos Editora, tá certo? Quem está acostumado com os quadrinhos do Conan, a sua primeira adaptação, ela se deu em cores, não foi em preto e branco, tá certo? Essa revista foi bastante longeva, foi cancelada depois do número 200 e alguma coisa, acho que 245, e nesse encadernado você tem a reunião das edições de 1 a 8, que compreende mais ou menos final da década de 70 e início da 1970 a 71. Só que o sucesso do Conan foi tão grande que o Roy Thomas tentou um projeto um pouco mais ambicioso, né? Visto que o público que o Conan agradava não eram os jovens, e sim um público um pouco mais adulto, ele convenceu os executivos da Marvel em lançar uma revista em formato magazine, bem maior e em preto e branco, para valorizar um pouco mais o clima da era iboriana. Essas histórias você pode encontrar, tá certo? Nesse encadernado aqui da editora Salvat, tá certo? Ela vai chegar ainda nas bancas. Eu tive o privilégio de conseguir essa primeira edição e ela está linda, bela e maravilhosa. Essa edição reúne as edições de 1 a 5 de Savage Tales, ainda não é a Espada Selvagem de Conan, e os roteiros continuam com Roy Thomas e a arte também de Barry Windsor Smith, tá certo? Só que o Conan ficou realmente famoso quando você tem a revista Espada Selvagem de Conan. E ele tem um artista magnífico, que seria o nosso amigo, tá certo? Buscema. Então, nesse encadernado maravilhoso que eu tenho aqui nas mãos, Conan o Libertador, roteiros de Roy Thomas e arte do Buscema, você vai ter aqui reunido nesse encadernado em ordem cronológica todas as histórias que levaram o Conan a se tornar o rei da Aquilônia, tá certo? Então você tem aqui Conan o Libertador. O grande sucesso do quadrinho fez com que o cinema quisesse adaptar o Conan.
Então, em 1982, nós tivemos Conan o Bárbaro, onde Conan ele é interpretado por Arnold Schwarzenegger. Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias, houve uma era incrível. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilônia diante de muita turbulência. Sou eu, seu historiador, o único que pode contar a respeito de sua saga. Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras. A história da concepção desse filme é muito interessante, porque a ideia de se fazer a adaptação desse filme, a primeira conversa que se teve com Arnold foi mais ou menos em 1977. Só que o filme só foi ao ar, só foi filmado, só foi às telas em 1982, então tem todo esse tempo. Porque o Conan é um personagem muito carismático e alguns cineastas tiveram interesse em adaptar essas histórias para o cinema. Tanto que o primeiro roteiro foi do Roy Thomas, só que esse roteiro ele não foi, digamos assim, aceito. Aí chamaram o Oliver Stone para fazer o roteiro, né, um grande cineasta, ele já tinha feito, ou então estava pensando em fazer o filme Platoon na época. Ele pegou e começou a escrever o roteiro e a ideia dele é que você tivesse pelo menos 12 filmes do Conan. Ou seja, a ideia do Oliver Stone naquela época lá era fazer um filme por ano do Conan, para você ver como esse personagem ele era rico. Os executivos não engataram muito na ideia, tá certo? O roteiro dele sofreu muitas, digamos assim, sofreu muitas modificações. Até nós temos o Conan o Bárbaro, que estreou em 1982, e logo depois Conan o Destruidor em 1984. Tá certo? Então você que não conhece os quadrinhos do Conan, você está tendo uma grande oportunidade, que esse ano nós tivemos todos esses lançamentos. Hoje o Conan não pertence mais à Marvel, ele pertence à Dark Horse, no qual você tem as publicações dele aqui no Brasil pela Mitos Editora, como esse encadernado que eu mostrei para você. Vale ressaltar que quando a Dark Horse ela assumiu o Conan, ela zerou a cronologia. Eles foram readaptando os contos do Howard, tá? Uma pegada deles mesmo, onde você tem como roteirista Kurt Busiek, Timothy Truman, materiais de altíssima qualidade, não tiveram a tradição de ser preto e branco, mas são histórias excelentes. Então, meus amigos, era isso que eu tinha que falar sobre o Conan. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Até a próxima. Alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Estamos aqui para dar um aviso muito legal para vocês. Agora, dia 5 de novembro, no Espaço da Palmeira, teremos mais uma grandiosa Feira do Gibi. Como é que funciona a feira? Você que tem livros, quadrinhos, action figures, DVDs, Blu-rays, jogos de qualquer plataforma, você leva o seu material e lá você vai ter público para trocar e vender o seu material. Aguardamos você dia 5 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, no Espaço da Palmeira, que fica na Senador Manuel Barata. Te aguardo lá. Conto com a sua presença. Até lá.